Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por mais uma reunião. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Amém. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu precioso sangue, que nós podemos realmente desfrutar. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. Obrigado por ter derramado o Teu sangue ali naquela cruz. Sim. Ó Senhor, um homem justo. Ó Senhor Jesus, Amém. que não cometeu nenhum pecado, Verdade. mas o Senhor se doou por nós. Amém. O Senhor deu a sua vida, Sim. mesmo sendo Deus. Ó Senhor Jesus, Amém. o Senhor realmente se rebaixou à figura humana. Sim. Ó, sujeito a tribulações, Sim. a humilhações, Verdade. ao desprezo. Glória. Ó Senhor Jesus, Amém. tudo isso pelo povo, Senhor. Amém. O povo que te dá trabalho, Verdade. desobediente, Sim. ó ingrato. Sim. Assim somos nós. Verdade. Senhor Jesus, Sim. mas obrigado por nos atrair. Sim. Obrigado por esse povo que está aqui, Senhor. Sim. Nós ouvimos o teu chamado, Amém. nós atendemos ao teu chamado, Amém. Senhor Jesus, Amém. e pedimos a ti mesmo, Senhor, Sim. que nos guarde Sim. em nossa caminhada cristã. Sim. Ó Senhor Jesus, Amém. segura em nossas mãos, Sim. Senhor Jesus, Amém. para que possamos caminhar Sim. nesse caminho estreito, Verdade. ó apertado, Verdade. mas que conduz à vida. Amém. Por isso pedimos a ti, Deus, Sim. fortaleça, Verdade. fortaleça cada pessoa, Sim. fortaleça a fé de cada um. Verdade. O Senhor sabe o que cada pessoa está passando, Sim. está sentindo, Verdade. o Senhor está vivendo. Sim. Ó, dá uma palavra para cada pessoa, Amém. ó, através do Espírito Santo. Sim. Amém. Deus, nós queremos nos esvaziar de nós mesmos Amém. e nos encher de Ti, Jesus. Amém. Nos encher com o Teu Espírito. Amém. Senhor Jesus. Amém. Por isso queremos apenas abrir nossas bocas Sim. e permitir que o Senhor encha. Amém. Permitir que o Senhor fale. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos repetir esse tema? Amém. Confiar em Deus e andelar por sua presença. De novo. Confiar em Deus e andelar por sua presença. Amém. Senhor Jesus. Glória a Deus. Como eu falei aos irmãos na semana passada, estou desfrutando de alguns salmos, né? Sim. Alguns temas, e a maioria são salmos, mas tem também alguns versículos do Novo Testamento. Sim. E hoje a gente vai desfrutar os Salmos, capítulo 27. Amém. Vamos abrir? Salmos 27. Oh, Senhor Jesus. Quem pegou diz amém. Amém. Quem não achou ainda, diga, me espere. Espera um pouquinho. Amém. Agora Amém. Oh, Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus. O versículo 1, quem pegou pode ler. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Amém. Senhor Jesus, glória a Deus. Com Deus não temeremos, né? Então, esse salmo de Davi aqui, só para dar o contexto aos irmãos, quando nós sabemos o contexto, nós aprofundamos mais e entendemos mais, né? Muitos historiadores dizem que, estudiosos dizem que ele estava aqui fugindo, né? Aí não dá especificamente se ele estava fugindo aqui do Saul, que era rei, tinha inveja dele, ou se ele estava fugindo do filho, quando o filho estava tentando tomar o reinado dele, né? Então, o contexto é que Davi estava realmente fugindo e se sentindo ali meio que perseguido pelos seus inimigos. E nesses momentos de perseguições, nós vemos aqui o caráter da pessoa e como a pessoa ela se expressa, né? Qual é o resultado, para onde a pessoa vai fugir, o que a pessoa vai fazer no momento de tribulação, no momento de perseguição. Então, o primeiro ponto que Davi diz é: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Amém. Senhor Jesus. Sim. No próprio Salmos, né, diz que lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, né?
é a tua palavra. Amém. E então a palavra de Deus, a lei do Senhor do Antigo Testamento, o próprio Senhor, ele é a nossa luz. Sim. A luz ilumina, né? E se você andar sem ter luz, você certamente vai tropeçar, vai se bater em algo, não vai ter uma visão adequada das coisas. Mas quando se tem luz, você realmente consegue enxergar e consegue caminhar, né? Por isso que é muito difícil. Claro que hoje em dia os cegos têm todo o suporte, né? Mas não tem a mesma liberdade que uma pessoa que enxerga para atravessar uma rua, porque ele não consegue enxergar, né? Então, eles precisam de um amuleto, precisam de um apoio, de uma ajuda, né? Exterior. Então, nós, em nós mesmos, por mais que nós enxerguemos, nós somos cegos, né? E precisamos do Senhor como a nossa luz. Amém. Então, Davi diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é quem me guia, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é a minha salvação. Então, no momento da perseguição, Davi estava colocando os olhos em quem? Em Jesus, em Deus, né? Ele sabia que, tendo Deus, ele poderia confiar. Aí diz assim: de quem terei medo? De quem terei medo? Senhor Jesus. Vou pular, depois eu volto para o versículo 1. Versículo 2 diz assim: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, assim ainda terei confiança. Senhor Jesus, esse é o coração do guerreiro Davi. Mas não é guerreiro porque ele dependia da sua própria força natural, né? Porque aqui diz assim: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Sim. Então o que Davi está dizendo é: olha, se eu tenho Deus do meu lado, pode vir o que vier. Ainda que se levante um exército contra mim. Vocês sabem que o exército são muitos soldados, né? São centenas ou milhares de soldados. Ainda que se levante um exército contra mim, se acampe contra mim, o meu coração não vai ter medo. Ainda que se estoure uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Amém. Glória a Deus. Você vê ali que quando Saul ele se sentiu ameaçado, ele tomou ali seus soldados, seus exércitos, não sei se é a palavra capanga, mas as pessoas ali que estavam súditos dele, né, e chamou para que ele fosse ali perseguir Davi. E Davi teve que sair daquele convívio, mesmo tendo um coração puro, um coração honesto, mas o rei estava maldando, né, achando que Davi estava usurpando o seu trono, quando na verdade Davi estava sempre honrando, mesmo sabendo que ele era ungido. Davi não ficava tentando armar cilada para Saul cair logo, e ele, não, Davi estava servindo a Deus honestamente. E quando teve a oportunidade de matar o rei Saul, quando Saul estava perseguindo ele, ele disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor, né? Então sempre foi um homem honesto, mas Saul realmente ali ele estava já sendo visitado por espíritos malignos, aquela ambição, aquela ganância de querer ter o poder acima de tudo. E pessoas que querem ter o poder e manter o poder acima de tudo, quando já foi rejeitado, mas quer continuar, eles às vezes fazem coisas sujas, né? Coisas erradas para tentar se manter realmente no poder. E Saul estava querendo matar Davi, achando que matando ali acabaria os seus problemas, né? Mas por outro lado, o ungido de Deus, né, era Saul, e também Davi, ungido de Deus, não poderia ser tocado. E quando Deus está na vida de uma pessoa, Deus tem um plano na vida de uma pessoa. A pessoa pode cair de um prédio de não sei quantos andares, a pessoa não morre, porque Deus ainda tem um plano, né? Deus faz uma promessa. E aquilo que Deus prometeu, Deus ele vai cumprir. Amém. Deus vai cumprir. Senhor Jesus. Amém. Então, o primeiro ponto, e acho que o ponto central é: eu não posso olhar para o que vem contra mim. Eu preciso olhar para o Senhor. Amém. Se Deus está comigo, eu não preciso temer. Agora, se você não tiver Deus ao seu lado, aí você vai certamente ser abatido, né? Mas com Deus, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa luz. Precisamos somente confiar. Assim era o coração de Davi. Imagine você sozinho no exército vindo contra, né? Mas lembra de... Qual foi o sucessor de Elias?
de Elias? Eliseu, obrigado. Alguém falou, Eliseu, né? Eliseu viu um exército ali, acho que era os assírios, se não me engano, eram os filisteus, viu um exército ali contra ele, muita gente, porque eles armavam um plano e Deus revelava o plano para Eliseu e Eliseu contava o povo de Israel. Alguém está fuxicando, dizendo o nosso plano para eles, porque a gente tem segredo aqui, arma um plano para matar o povo de Israel, e o povo de Israel lá já sabe que a gente está combinando aqui, mas não era, né? Depois descobriram que em Israel tinha um profeta, que era Eliseu, então foram lá para matar Eliseu, né? E Eliseu lá como seu servo lá, quando saiu para fora, um exército ali acampado, cercando para pegar Eliseu. Aí o servo de Eliseu ficou assustado, eita meu Deus, e agora, né? Ficou atribulado assim, porque muita gente, e aí Eliseu disse assim, Senhor, abra os olhos do meu servo. Aí quando o servo abriu os olhos, viu ali um monte de cavalos, né? Anjos ali, cavalos de fogo ali, um monte cercando, muito mais numerosos do que o exército humano. E aí agora ele não passou a temer, porque sabia que tinha um exército com ele, né? Amém. Agora Eliseu foi e disse, segue ele, Senhor, temporariamente. E Deus foi, cegou temporariamente todo aquele exército e passou por entre eles. Quando já estava longe, passou, pediu para recuperar a vista e eles recuperaram a vista e ainda o povo de Israel foi gentil, deu comida e tudo e trataram eles bem, né? Isso mostra o quê, irmãos? Quando você sabe que você tem ao seu lado um Deus poderoso, forte, você não precisa temer. Uma figura bem simples é o irmãozinho e o irmão mais velho, né? O irmãozinho está apanhando na escola, assim acontecia, né? Acho que às vezes pode acontecer ainda, apanhando na escola e chorando, aí chega o irmão mais velho, né? Maior, mais robusto. Ei, rapaz, tá mexendo com o menino aí? Aí aquele agora já vai se acalmar, porque chegou alguém mais forte que ele, né? Chegou alguém mais forte que ele. Então, as perseguições, às vezes por nós mesmos nós não conseguimos vencê-las, né? Mas você tem um irmão mais forte, né? Amém. Muito mais forte, que você precisa saber que Deus está contigo. Verdade. E você agora vai ter confiança. Eita, meu Deus, essa tribulação, essas contas para pagar, essa preocupação, tudo isso, meu Deus, e agora? Se você depender de si mesmo, não consegue. Mas depois você precisa voltar ao seu coração e diz, rapaz, eu tenho Deus ao meu lado. Amém. Eu tenho o Senhor. O que é que eu vou fazer? Vou buscar o Senhor. Davi fez isso aqui, vou buscar o Senhor e Deus não vai me desamparar. Deus vai dar um jeito, né? E você agora coloca toda a sua confiança e descansa e Deus vai lá e resolve, né? É maravilhoso quando isso acontece. Senhor Jesus. Às vezes você não precisa nem mover os seus dedos, não precisa ter nenhuma ação, você só... A sua única ação é se ajoelhar, dobrar os seus joelhos, orar, pedir a Deus para que Deus entre em ação. E às vezes Deus usa alguma pessoa, né, que Ele usa os seres humanos e vai lá e resolve tudo isso para você. Né? Deus coloca pessoas em seu caminho, ou Ele mesmo age de alguma forma. Então o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. Por isso não devemos ter medo, né, quando vierem as tribulações da vida, os inimigos, os malfeitores. Aqui esses malfeitores... que no versículo 2, que vem para destruir Davi, no hebraico aqui, Davi compara como os animais, até alguma versão talvez tem, vem para me devorar, ele coloca, vem para me devorar, como aquele animal que está, quando vê a presa ali, sozinha, é a hora de dar o ataque, né? Então Davi, ele estava se sentindo dessa forma, muitas pessoas estavam invejando ele, tendo inveja dele, com vontade de tomar o reino e tal, mas o que é que diz no final do 2? Eles é quem tropeçam e caem. Não adianta, irmãos. Não adianta as pessoas, elas irem, né, usar de meios injustos para nos derrubar, para nos difamar, para nos perseguir, porque se Deus vê isso, se Deus quem conhece, a pessoa será pega na sua própria contradição, né? Senhor Jesus. Senhor então, Jesus. Nós só precisamos nos remeter a Deus, né? Porque o próprio Deus, ele vai tomar conta dessa situação. Lembra o que o irmão Minga desfrutou ontem, né? Sim. Ele disse assim, Deus disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, né? Não se vingue, a vingança pertence ao Senhor. Verdade. Então alguém está falando mal, alguém está tentando te prejudicar, né? No seu trabalho, nas suas amizades, em algum lugar, o que é que você vai fazer? Simplesmente orar. Orar. Amém. É a melhor coisa, né? É orar, porque Deus, ele vai agir. Às vezes você vai tentar rebater e acontecem coisas piores ainda, né?
muitas vezes nós temos que sossegar, né? Tudo tem um limite, tudo tem um equilíbrio, precisamos entender isso, né? E deixar diante do Senhor que Deus, Ele certamente vai entrar em ação. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Alguém pode ler o 4, por favor? Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Amém. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias Sim, da minha vida. para contemplar Sim, a beleza. do Sim, Senhor amém. e indagar no seu templo. Amém, Senhor Jesus. Aqui, novamente, Davi realmente foi um exemplo, né, irmãos? Ele teve seus erros, teve seus fracassos, coisas graves. Isso mostra que nós não estamos isentos, né? Precisamos sempre estar realmente pedindo ao Senhor para nos guardar. Mas o coração dele era um coração que amava ao Senhor, né? E ele disse: uma coisa peço ao Senhor. E aqui nós vemos duas coisas importantes, né? Sim. Não basta só pedir. Não. Tem coisas que você precisa agir, né? Como eu estou falando, sempre precisamos entender o limite, até onde vamos e até onde devemos realmente permitir que Deus Ele possa entrar em ação. Mas aqui nós vemos as duas coisas: vou pedir e vou buscar. Amém. Senhor Jesus, todos querem intimidade com Deus. Quem quer intimidade com Deus? Aleluia. Amém. Amém. Às vezes a gente vê testemunhas, a gente vê pessoas sendo usadas, tal, e você olha aquilo ali e você fica: puxa vida, fulano é usado, desfruta, e você fica, né, maravilhado, você é tocado, e às vezes você almeja ter intimidade com o Senhor. Sim. E aí você vai e pede: Senhor, me ajuda a te conhecer mais, eu quero te conhecer mais, meu Deus, eu preciso te entender, compreender. Você já fez a primeira parte, pediu. Mas depois Davi disse assim: e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Então, ele pediu, mas ele queria ir ali habitar no templo do Senhor, ou seja, estar em comunhão com Deus. Amém. Então, irmãos, se eu quero algo de Deus, né, eu preciso também buscar. Sim. Se eu quero intimidade com Deus, eu preciso orar. Amém. Então, eu preciso aproveitar as oportunidades, né, Jesus. para que de fato nós possamos adquirir isso. Não tem como eu conhecer alguém se eu não estou conversando, se eu não estou tendo contato. verdade. Não tem como eu conhecer Deus se eu não estiver de fato buscando o Senhor, lendo a sua palavra e buscando em oração, né? Então, hoje pela manhã, realmente foi muito bom, né? Amém. Nós estivemos aqui às 6 horas da manhã, eu ainda dei umas cochiladas, estava falando com as galinhas lá no meu chão. Nossa, Senhor Jesus. Nossa, Senhor Jesus. Mas depois eu despertei, né? E passamos 30 minutos aqui de joelhos, né? Foi mais cedo, era 7 horas, 7h30. Quando eu pensei que não, eu estava só com os pintinhos lá do meu chão. Meu Deus do céu. Muito bom, mas realmente foi maravilhoso, porque o motor depois vai pegando, né? Você vai esquentando e é muito bom você ter um momento de intimidade com o Senhor, né? Amém. E às vezes você tem muitos encargos, né? Para orar, que os 30 minutos eles passam que você nem percebe. E quando eu fui olhar no celular, que eu boto o alarme, faltava 14 segundos. Eita, já, porque às vezes são coisas que você precisa dispensar diante de Deus. É o melhor amigo, aquele que pode te aconselhar, né? Não falando que não existem irmãos, mas nós precisamos sempre estar na presença do Senhor. Amém. Para Ele nos sustentar. Sim. Então, irmãos, pedimos e devemos buscar, né? Amém. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Amém. Ele poderia pedir muitas coisas, né? Ele poderia pedir muitas coisas, mas aqui nós vemos uma questão de prioridade. A prioridade de Davi era morar na casa do Senhor todos os dias da vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Senhor Jesus. Aqui nós vemos um rei, ou se fosse rei, contar para a gente de Salomão, ou um candidato a rei, estivesse fugindo de Saul. E ele não pediu nem para, nesse momento aqui, para se livrar, tal. Ele só estava preocupado em buscar a presença de Deus. Né? É realmente uma prioridade. Ele pensou: se eu estiver na casa do Senhor, na presença de Deus, tudo mais, Deus vai resolver. Se eu estiver na presença do Senhor, Deus ele vai cuidar de mim. É por isso que no Salmos 23, nós vamos desfrutar na próxima mensagem,
ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? Em outras palavras, ele diz, o Senhor é o meu pastor, ele cuida de mim. Né? Ainda que eu ande pelo vale da morte, não vou temer, o Senhor vai cuidar de mim. Né? Então, nós realmente temos um Deus que cuida da gente e nós devemos ter esse coração de Davi, de pedir e buscar. Né? Aleluia. Realmente uma prioridade. Hoje as pessoas elas buscam muitas coisas, né? Elas querem mais dinheiro, mais reconhecimento, mais fama, mais conforto, né? Muitas coisas, mas Davi buscou a presença de Deus. Foi baseado nisso que eu pedi o hino 191, né? O anelo pela presença do Senhor. É um hino muito bonito, maravilhoso. Os irmãos podem desfrutar também sobre esse hino. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então possamos ter esse coração de Davi, de contemplar a beleza do Senhor. Né? O 5, quem pegou pode ler. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, por minha sobre uma rocha. Aleluia, Senhor Jesus. Então ele buscando ao Senhor, o Senhor iria guardá-lo, né? Sim. Senhor Jesus, ele me ocultará no seu abrigo, né? No interior do seu tabernáculo ele me acolherá. Ou seja, você buscando a Deus, Deus vai te guardar dos inimigos, né? Aí fala pavilhão, né? Pavilhão no exército, quando eles acampavam para brigar, para batalhar, tinha um lugar ali que era um lugar fortalecido ali, com muito guarda ali, né? Vigiando, um lugar forte. Sim. Em que os inimigos não atacavam. Ali era totalmente resguardado, é como se fosse uma autoridade que está lá dentro, o comandante lá, o capitão, né? Ou até mesmo o rei. Sim. Ficava naquele lugar ali protegido, né? E ali as pessoas não tinham acesso, né? E em outra parte também mostra no lugar, no templo ali oculto, simbolizando que Deus guardaria e não deixaria ser perseguido, né? E alcançado. Ou seja, você buscando a Deus, você estará descansando à sombra do Onipotente. Amém. Uma galinha protege os seus pintinhos ali em suas asas, debaixo das suas asas. Sim. Você buscando a Deus, Ele vai te ocultar. Verdade. Ele vai te tornar invisível diante das pessoas que se declaram inimigos seus, mesmo sem você, às vezes, fazer nada, né? Mas por um problema que tem na própria pessoa, né? Senhor Jesus. Amém. Então vamos realmente buscar o Senhor. Amém. Que o Senhor vai nos guardar, Senhor Jesus. Vai nos colocar em um lugar amém. Seguro, né? Amém. Esse lugar secreto, irmãos, hoje em dia não é necessariamente um lugar físico, mas é na presença de Deus, na comunhão com o Senhor, e aí realmente o Senhor nos guarda. O 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Aleluia. Senhor Jesus. Então, novamente, Davi, ele revela o desejo do seu coração, né? No coração dele, ele só quer buscar a presença de Deus. Buscarei, Senhor, a tua presença. Em outras versões também fala de buscar a face de Deus. Isso é buscar intimidade com o Senhor Jesus, né? Buscar a face de Deus. Eu estava dando uma lida, o texto que eu li, ele até relaciona, muitos buscam só o favor de Deus, que seria buscar o quê? As mãos de Deus, no sentido de Deus fazer as coisas para você. Mas Davi ele estava buscando a face. Buscar a face é comunhão, é intimidade, é a presença, né? É você estar ali face a face com o Senhor Jesus para contemplar a sua beleza, para admirar a beleza do Senhor Jesus. Amém. Então era isso que Davi ele estava buscando a face do Senhor Jesus. Ele não estava buscando coisas para ele, mas estava simplesmente querendo a presença de Deus. O 9 e o 10. Não escondas, Senhor, a tua face. Não rejeiteis com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuse, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação. Amém. Amém. Porque se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Jamais me abandonará. Aleluia, Senhor Jesus. Então aqui Davi ele já muda como ele está falando, né? E ele já faz aqui uma oração ao Senhor, pedindo que Deus não escondesse dele a sua face, né? Não o rejeitasse, porque Deus era o auxílio dele, e pedindo para que Deus não o abandonasse. Então aqui, irmãos, Davi ele já ora
se tem perseguição, tem um exército vindo atrás dele, ele ora, né? Pedindo que Deus não abandonasse, dizendo que Deus é o Deus da salvação. E ele sabia que mesmo que os seus pais o abandonassem, o Senhor ainda o acolheria. Amém. Senhor Jesus. Isso realmente mostra que até mesmo nos vínculos humanos, os mais próximos possíveis, né, que se possa ter, que é o vínculo de um pai e de uma mãe para com seus filhos, infelizmente no mundo está tão cruel que às vezes acontece, né? Mas ainda que aconteça isso, de um pai ou uma mãe desprezar o seu próprio filho e abandonar, Deus, Ele jamais abandona os seus filhos, né? Isso realmente é maravilhoso, porque Deus, Ele não nos desampara, e Deus, Ele nos conhece mesmo antes de nós nascermos, Ele nos chama pelo nome, e Ele é realmente o nosso Pai. Amém. Então Davi, ele estava convicto que Deus estava com ele, e esse era o segredo da fé e das vitórias de Davi. Novamente, Davi não vencia as guerras pela sua força natural. Deveria ter força, habilidade, com certeza, mas você vê, quando ele foi com Golias, ele disse: eu vou diante de ti em nome do Senhor dos Exércitos, né? Não era pela sua força nem habilidade. E esse é o segredo da vitória, é você depender de Deus. Amém. E deixar que Deus vá, né? E amém. Você só vai ser usado por Deus. O 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por vareda plana, por causa dos que me espreitam. Aleluia. Então Davi agora pede aqui um direcionamento a Deus. Senhor, ensina-me o teu caminho, Senhor Jesus. Então veja novamente: guia-me pela vereda plana. Então, irmãos, você vê os pedidos de Davi, né? Ensina-me o teu caminho. Nós devemos pedir isso a Deus. Sim. Né? Davi não pediu simplesmente aqui tão somente por livramento, mas pediu que Deus ensinasse o seu caminho. Vamos sempre fazer essa oração, né? Senhor, me guie pelo teu caminho. Né? Não me deixe que eu vá pelos meus próprios caminhos, mas que eu possa ir pelo caminho do Senhor. Né? Guia-me por uma vereda plana, ou seja, não me deixe por caminhos tortuosos, Senhor Jesus. Amém. Mas realmente me dê essa graça de permanecer amém. No caminho do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Versículo 12 e 13. Não me deixes à vontade dos seus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e aos que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Sim. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus. Eu creio que verei amém. A bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém. Então aqui Davi, ele continua a sua oração, né? No 12, ele pede a Deus que Deus não entregasse ele a mercê ali dos seus inimigos, né? Porque os inimigos estavam se levantando contra ele com falsos testemunhos, né? E só respiravam crueldades contra Davi, né? Estavam respirando ali ameaças e levantavam falsos testemunhos, dizendo que falso testemunho é você dizer que a pessoa fez algo sem a pessoa ter feito, né? Isso é um testemunho falso. Você vai dizer: eu vi fulano fez aquilo, sendo que fulano não fez. Então, certamente Davi enfrentou isso. Pessoas falavam, como o próprio Jesus também sofreu isso, né? Ao ser crucificado, Jesus sofreu falso testemunho. Ele disse isso, ele fez isso, estava acusando injustamente. E contra Davi tinha muito isso. Os adversários levantavam falsos testemunhos, mas Davi estava ali confiante no Senhor. E no 13 ele disse: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém. Isso mostra o que, irmãos? Que Davi, ele cria que ele ia viver a promessa enquanto estava vivo, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu não vou morrer sem alcançar a promessa. E Davi sabia, ele guardava aquilo no coração, né? O profeta já tinha ungido ele: você vai ser o rei de Israel. Mas já tinha um rei, que era Saul, só que era um rei rejeitado, e aquele rei precisaria partir para o Senhor, ou ele mesmo se deslocar daquela posição, que não fez. Então Davi guardava aquela promessa em segredo no seu coração, né? E ali realmente ele cria que ia ver a bondade do Senhor
enquanto ainda estava vivo, de sair dessas perseguições e alcançar um lugar de auge, destaque, não para a sua glória, mas para que de fato se cumprisse a promessa de Deus na vida dele. Amém. E glória a Deus por isso, que de fato ele vivenciou muitas coisas no Senhor, né? Amém. O 14. Espera no Senhor, anima-te nele, fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Bela coisa do Senhor. Senhor Amém. Jesus. Então, aqui nós vemos o final dos Salmos, né? Espere no Senhor, anime-se. Então, irmãos, nós temos diante de nós as promessas de Deus, né? Que o Senhor vai nos guardar. Algumas já se cumpriram, outras estão para se cumprir, né? Às vezes vem preocupações, vem perseguições, como veio na vida de Davi, mas o próprio Davi, ele falava para o seu coração, ele declarava, e é o que nós precisamos aprender, né? Tire da sua boca palavras negativas, não profetize contra você mesmo, dizendo eu sou assim, eu mereço isso, tem que ser assim mesmo, mas faça como Davi, espere no Senhor. Ele falou para si mesmo, anime-se e fortifique o teu coração, espere pois no Senhor. Então glória a Deus, porque o próprio Davi ele cria e de fato aconteceu isso, né? Ele viu a bondade do Senhor, os livramentos que Deus deu a ele, né? Amém. Vou finalizar lendo uma pequena reflexão aqui. O grande segredo de Davi. O segredo de Davi não era a sua força, era a sua prioridade. Qual era a prioridade de Davi? Buscar a presença. Buscar a presença de Deus. Ele tinha inimigos? Tinha, mas buscava a Deus, a presença de Deus. Tinha medo? Né? Mas buscava a Deus. Amém. Por isso que ele disse, a quem temerei? Eu tenho Deus. Às vezes o medo vem, é um sentimento natural, né? Mas quando vem, nós precisamos colocar em Deus, lance sobre mim as suas ansiedades, né? Para que Deus possa cuidar. Tinha perguntas, algumas dúvidas? Tinha, mas buscava a Deus. Precisava de direção? Nesse momento, buscava a Deus. Precisava esperar? Continuava buscando Deus. A presença de Deus era mais importante para Davi do que a resolução dos seus problemas. Porque tendo a presença de Deus, tudo se resolve. Amém. E quando Deus se torna a nossa maior necessidade, descobrimos uma coisa extraordinária. Mesmo quando não temos controle sobre as circunstâncias, podemos ter paz, porque pertencemos a Deus, que tem o controle sobre todas as circunstâncias, né? Amém. Então, temos um Deus maravilhoso. Aleluia. Precisamos confiar nele, né? É como um filme que a gente assistiu aqui no local, no Leãozinho Pequeno, né? E ele, sozinho, ele temia, mas quando tinha um leãozão grande atrás dele protegendo, ele se sentia totalmente seguro, né? E nós vezes nós somos fracos, indefesos, né? Mas com o Senhor do nosso lado, Tem aí o leão, nós, tem o leão. o leão de Judá, nós nos sentimos fortes, né? Aleluia. Cheios de moral, né? Amém. Desanimar jamais. Jesus é o Senhor. Amém. Judá está conosco. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, mano. Graças a Deus por esta palavra, né? Sim. Essa palavra é uma palavra para nos encorajar, né? Sim. E é uma palavra para nós refletir e analisar a nossa vida, o que nós estamos fazendo da nossa vida. O que nós estamos buscando, irmão. Porque tem um ditado popular que diz que é melhor sozinho do que mal acompanhado. Eu comecei a olhar ali para aquele rapaz ali, ele tá ali, só ele e Deus. Sim. Amém. Você vê que está a Bíblia ali, e ele está ali refletindo naquilo que Deus pode fazer. E aquela luz ali, que eu estou vendo, eu lembrei daquela passagem da sarça ardente, né? Sim. E Deus ele apareceu ali para Moisés. Amém. Jesus. E esse salmo aqui, irmão, ele veio para falar com cada um de nós. Confiar em Deus e anelar por sua presença. Amém. O que é buscar a presença de Deus? Confiar em Deus. É nós depender totalmente do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, irmão? Quando eu e você começamos a depender e confiar nesse Deus que você veio buscar aqui hoje, você é bem sucedido. Sabe por quê? Porque lá em Jeremias 17:5 a Bíblia vai dizer que maldito é o homem
que confia no homem. E faz do seu braço a sua própria força e aparta o seu coração de Deus. Amém. Ou seja, ali não está dizendo que será maldito eu confiar em outro homem. Ali ele está dizendo que eu não posso confiar nem em mim mesmo. Porque quando eu confio em mim mesmo, eu começo a deixar agora Deus de lado. E eu começo a depender das minhas habilidades. Eu começo agora a depender dos meus conceitos, né? Da forma que eu acho e também da forma que eu penso. Aí agora eu passo agora a começar a andar debaixo de maldição. Por quê? Porque eu estou confiando demais em mim e nada de Deus. Eu estou buscando muitas coisas para mim e nada de Deus. Então, irmãos, esse salmo é para nós aprender uma lição com o salmista Davi. Sim. Nós vimos que nós possa passar por situações Sim. que às vezes nós não vamos conseguir. E aí é um momento que você precisa lembrar que quando Golias começou a afrontar Davi, muitos ali começaram a lançar palavras negativas para o pequenininho, Saul mesmo. Não adianta, rapaz, você pensa em enfrentar um homem desse aí, começou agora a colocar algo negativo. E ele falou para Golias, você vem para cima de mim com espada, com porrete, com um monte de coisa, mas eu vou te enfrentar em nome do Senhor meu Deus. Aleluia! E ali ele conseguiu. Então a presença de Deus, irmão, ela significa algo muito importante na nossa vida. Eu falo isso porque hoje aqui, na consagração, quando eu coloquei minha cara no pó e comecei a buscar a presença de Deus, eu senti. Quando eu comecei a buscar, eu senti o próprio Jesus ali me visitando. Isso que é presença. E aí eu começava a chorar e falar, e Deus me dava uma oração ali forte e poderosa. Por isso que nós precisamos ter a proximidade real e cuidado com o Criador. Senhor Jesus, é que fala, na Bíblia ela tem dois sentidos principais. A presença. A onipresença, Deus está em todo lugar, Sim. ao mesmo tempo, e a presença manifesta. Amém. Ou seja, Amém. a presença de Deus na minha e na sua vida, ela manifesta o poder. Amém. O poder de Deus, quando se manifesta na sua vida, é porque você está buscando. É porque você está buscando as coisas lá do alto. Então vá buscar as coisas lá do alto. Não busque coisas que não estão te levando em lugar nenhum. Talvez tem algo que sopra no nosso ouvido, na nossa mente, e nós às vezes não pedimos essa direção, esse discernimento. E aí é como nós vai lá para Jeremias. Mas nós precisamos nessa noite, irmão, agir da forma que Davi agiu. Ele pediu o quê? A presença de Deus. Sim. E a presença de Deus, ela vai te levar em lugares altos. Sabe por quê? Às vezes nós estamos buscando e andando por caminhos largos. Não vai dar certo. Por quê? A Bíblia fala, larga é a porta e apertado é o caminho que conduz à perdição. Mas a Bíblia também vai dizer que estreita é a porta e apertado é o caminho. Mas é nesse apertado que nós vamos conduzir até o céu. Por quê? Porque a vida do cristão, irmão, não é fácil, é prova, é luta. Mas o que Deus tem preparado para a sua vida é muito melhor. Você passa por essa prova e glorifica o nome de Deus. E a vitória é certa. E Jesus é o Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Fala, Deus. Aleluia. Fala, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Ouvindo essa palavra hoje, confiar em Deus e anelar por sua presença. Aleluia. Eu lembrei, é uma experiência própria, né? Que é quando eu estava morando em Feira. Então, os meus pais aqui, eu lá em Feira, como ele está falando de Deus, eu vou falar um pouco do meu pai, né? Sim. Então, eu lá e ele aqui, então nós não tínhamos muitas vezes um momento de conversar, um momento de
daquela comunhão, daquela conversa entre pai e filho, estreitar aquela comunhão, estreitar aquela conversa, um conhecer mais o outro, né? Um falar experiências ali para o outro. E estando lá, eu sempre senti essa necessidade de estar ali com ele, de conversar com ele, de até mesmo ouvi-lo, ouvir as suas experiências, as experiências que ele teve. Eu sempre tive esse desejo. Então, quando chegando aqui em Fátima, eu procuro agora estratégias para ir na casa dele e ali ter um momento de bater um papo com ele, de conversar com ele. E então, muitas vezes eu chego, tem uma padaria em frente, eu vou lá na padaria, já compro pão na padaria e vou lá na casa dele e aí eu pergunto se tem café. E aí ele vai botar o café, eu vou tomar o café e vou ali agora conversar com ele. Eu vou agora estreitar, né, essa comunhão com meu pai. E aí ele tem contado algumas experiências e isso tem sido muito, muito bom para mim. Senhor Jesus. Amém. Mas o que é que eu quero dizer com isso tudo na verdade? Eu quero tocar nesse versículo 4 que o irmão Jefferson leu, do capítulo, né? 27, onde diz: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém. Olha só. Senhor Jesus, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Então, como o irmão falou, não é apenas pedir, não é apenas estar pedindo, mas é necessário realmente uma ação. É necessário o quê? Buscar. Aleluia. É necessário buscar. Então, agora que eu tenho essa intimidade, eu estou ainda buscando ter mais intimidade com meu pai, ali eu vou conhecendo mais dele. Amém. E ele vai conhecendo mais de mim. Eu vou conhecendo mais da pessoa do meu pai e o meu pai vai conhecendo mais da pessoa do seu filho. Então é como o irmão falou, está tendo intimidade, mais intimidade entre nós. Então, irmãos, para ter intimidade com Deus, é do mesmo jeito, irmãos. Para ter intimidade com Deus, é da mesma forma. Não é apenas pedir. É necessário o quê? Buscar. Não é apenas pedir, irmãos. Não. É necessário o quê, irmãos? Buscar. É necessário buscar. Amém. Se muitas vezes nós ficamos pedindo, tem muitas pessoas da minha família, principalmente, que me faz cobrança. São muitas cobranças. Cobranças por eu dar atenção, cobranças por eu dar meu irmão mesmo lá em feira, me cobrava direto, por eu estar mais presente com ele, por eu ir mais na casa dele. É muita cobrança. Mas por quê? Eu procuro entender. Por quê? Porque ele queria a minha presença. Amém. Ele queria estar comigo. Ele queria que a minha pessoa, a pessoa de Tiago, a pessoa do seu irmão, estivesse mais presente na vida dele. Fosse mais presente na vida dele. Ele sentia essa necessidade. Que nós possamos, irmãos, sentir essa necessidade, irmãos, de estar mais na presença de Deus. Não apenas pedir, irmãos. É necessário também buscar, irmãos. É necessário buscar. Se nós apenas pedimos, irá faltar alguma coisa. Jesus é o Senhor. Amém. 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 E o 27, versículo 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então, ele falou que Davi sabia que ele era ungido, sabia que ele ia reinar, mas por enquanto Saul não estava vivo, Saul não tinha abdicado do trono, mas ele confiava e buscava no Senhor. Aí lembrou também do Mateus 6,33. Fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Davi já fazia isso. No Antigo Testamento, Davi já fazia isso. Ele buscava primeiro a presença do Senhor. Sim. E sabia que a promessa, né, que ele ia ser rei e ia alcançar. E ele falou que ele ia estar ali na terra dos viventes. Sim. Que ele queria também reinar com o Senhor. Sim.
aqui, né, em vida, né? Nós também queremos. Amém. A igreja já é a expressão do bem. Amém. Nós queremos reinar com o Senhor. Amém. Então essa mensagem fala o quê, né? De buscar. Quando nós buscamos o Senhor, nós estamos consagrando nossa vida ao Senhor. Quando nós buscamos o Senhor, nós estamos moldando a nossa vida de um jeito que desagrada ao Senhor para um jeito que agrada ao Senhor, né? Nessa busca não é buscar de qualquer maneira. Né? Quando você vai buscar algo na justiça no fora, você não pode de qualquer maneira, você apresenta de qualquer maneira. Vai de bermuda, de short, mas você não entra. Então, você tem que ter mudar. Então, buscar o Senhor, primeiramente, nós pede ao Senhor. Sim. Pede o sangue do Senhor também, né? Verdade. E que o Senhor vai nos moldando. Amém. Para nós buscar, nós já temos que mudar nosso caráter. Aleluia. Amém. Então, nessa busca, há realmente uma forma adequada de nós se apresentar diante do Senhor. Amém. Todo sacerdote, quando ele ia ali sacrificar no testamento ao Senhor, ele tinha as vestes sacerdotais. Verdade. Não era de qualquer maneira. Quando ele ia entrar no Santos dos Santos, uma vez por ano, hoje nós fazemos a qualquer hora, né? Para invocar o nome do Senhor. Amém. É espiritualmente hoje. Ele tinha que aspergir sangue lá e andar era um cordão amarrado. Porque se ele não fizesse isso, ele morria. Aí os outros puxavam naquela costa para fora do caso. Se fizesse isso, primeiro é o sangue. E hoje também nós também usamos o sangue do Senhor, né? O Senhor lava muito o sangue, né? Lava muito o precioso sangue, não sei, purifica, né? Porque tem coisas que a gente não falar na vida, a gente não pensar, nós não tá, né? Tem a noção, mas quando nós pedimos o sangue do Senhor, o Senhor nos purifica, né? Amém. Então é isso, buscar o Senhor, né? Nós muda a nossa condição. Sim, amém. É Jesus Senhor. Glória. Amém. Aleluia. Amém. Quem fala mais? Ainda dá tempo, 8h54. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Amém, Jesus é o Senhor. Amém. Que o Senhor realmente trabalhe mais em cada um de nós, né? Aqui é algo de alguém que falava e cumpria. Nós não podemos falar e cumprir. Está na serradinha e falando das irmãs, né? Tudo que os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento fizeram, nós também podemos fazer. A questão é o viver de cada um de nós, que não é igual ao viver que eles tinham. Mas se nós buscar a ter esse viver que eles lá tinham, nós vamos exercitar o mesmo poder de fazer hoje. Amém. Eu creio. Então hoje, quando esse 27 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem tereis medo, né? O Senhor é a fortaleza e a minha vida. De quem temereis? Então, se o Senhor é tudo para nós e faz tudo por nós, há quem temer. Mas nós é que temos medo, né? Você vai para uma entrevista de emprego, vai assim. Vai tremendo, entendeu? Uma entrevista de emprego, você vai tremendo. Vai com medo de receber um não. Agora imagine para outras coisas. Vai fazer um serviço em lugar alto, se treme todo também. Vai comprar alguma coisa, fica com medo, será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou atingir a meta, né? Vou pagar. Então o homem é cheio de medo, né? Então quando o próprio salmista, né, entrega os seus caminhos ao Senhor e confie nele. E o mais, ele fará. Se nós de fato fizermos isso, certamente as coisas funcionam. Mas quando a gente começa a fazer as coisas de nós mesmos, né, que as coisas aconteçam segundo a nossa maneira, nossas normas, né, então não vai acontecer. Você está só pedindo, mas não está buscando. Esse salmo é muito rico, né? Quando Davi diz assim, uma coisa eu peço, Senhor, mas eu também vou buscar. Nós somos assim, a gente fica só pedindo, né? Senhor, vai lá na casa do Rio, toque Rio, faça mas o Senhor disse, eu vou tocar em Rio, eu preciso que você vá. Eu vou, mas eu vou através de você. Não é você, eu vou pedir ao Senhor, mas eu também vou buscar. Então Davi não ficava só pedindo, faça, dando ordem a Deus. Ele pedia, mas ele também fazia as coisas acontecer. E nós podemos fazer tudo isso. Pedir e fazer também as coisas acontecer, né? Mas não segundo nossos pensamentos, né? Segundo o nosso coração carnal, mas segundo o Espírito.
e precisamos realmente estar buscando andar e viver no Espírito, para não fazer coisas que depois a gente vai se arrepender e botar culpa em alguém, né? Até mesmo no próprio Deus. Senhor Jesus, não que o Senhor nos guarde, né? Nos ilumine cada dia e nos leve realmente a ter essa permanência na presença de Deus. Porque sem Deus nós não podemos coisa alguma. E esse nome Deus, né? Senhor, realmente ele precisa estar dentro do nosso coração de uma maneira mais visível, né? Mas a gente fica assim, o Deus invisível, né? Mas a gente precisa realmente contemplar o poder de Deus em nossa vida. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Eu quero falar para os irmãos a oferta de hoje, né? Em minhas mãos foi R$75, né? R$75, mais um Pix, né? R$50, que a irmã ainda vai fazer. Amém? Então, total R$125. Glória a Deus. Se mais alguém quiser fazer, também não fique temeroso, né? Confie no Senhor e pode fazer. E realmente nós também vamos estar aqui dizendo aos irmãos quando de fato a mais entrou, né? Amém. Amém? E participar, compartilhar com as irmãs, a cozinheira foi contatada, né? Ela pediu R$600 para fazer a alimentação do retiro. E como eu digo, a gente não pode estar logo dando resposta de imediato, né? Para depois pagar o preço. Não tem preço. O preço. Amém? Então eu não dei logo a resposta da irmã imediata, mas na verdade, fazer comida para mais de 40 pessoas, eu não farei nem por mil. Senhor Jesus, então a gente vai fechar com a irmã, chamar de irmã, porque se ela não for convertida, vai se converter. Amém? As pessoas confiar no Senhor. Então a gente vai fechar com ela para fazer a nossa alimentação, para que as irmãs fiquem realmente no desfrute. Quem tiver a Bíblia, lê a Bíblia, quem não tiver, leva uma literatura. Vamos realmente estar mais unidos na comunhão, para voltarmos de lá para cá mais fortalecidos, né? Amém. Não só gostei muito, mas eu gostei da piscina, mas eu gostei da palavra, da comunhão, de estar junto com os irmãos. Não importa se é na piscina, se é fora da piscina, se é aí jogando bola, o importante é que todos possam estar cheio da presença. Cheio da presença de Deus. Amém? Então, Deus abençoe a todo mundo. Sábado nós vamos fazer a mesma coleta da oferta para ajudar os irmãos. Ajudar nós, né, que estamos no bolo. Amém? Amém? Isso realmente tudo é feito para edificação, é feito para nós mesmos. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos realmente continuar orando, entregando nossos caminhos ao Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Vitória e poder. Alguém que quiser alguma oração, se quiser vir aqui na frente, ou pode falar da igreja.